Ô Douglas, algum Exu, Juan também, já pediu pra vocês algum elemento que vocês falam, pô, isso aí não dá? Cara, Não dá em que não sentido? dá, Assim? É muito difícil, sei lá, um negócio meio restrito. Não, cara, se ele pediu, a gente vai atrás. É. Eu viajei 540 quilômetros pra pegar uma bendita de uma lasca de um cruzeiro de madeira de um cemitério específico que tinha que ser daquele jeito, cara. putz, 540 É, e fui lá só pra isso. Eu fui lá só pra isso. E aí fiz amizade com um coveiro lá, né? Que já era seguidor meu, já me sentia. Né? E aí falei, cara, vou precisar muito da sua ajuda, cara. E aí fomos pra lá, ele fechou o cemitério, fomos lá e eu fui lá fazer os rituais e peguei a lasca do cruzeiro, tive que entrar em cova, entrar em tumba. Foi bem legal. Então assim, se o Exu pede, a gente consegue, cara. A gente vai lá e faz. Não tem nada assim, não. Eles pedem umas coisas às vezes bem bizarras, cara. É que muitas coisas a gente nem pode falar porque é tudo segredo, porque isso vai tudo em assentamento, né? Uhum. E se E você tem coisa também que dá problema com... Dá Ah, problema com a tá. justiça. Então, mas eu sei o que dá problema com a justiça. Você tá falando de ossos humanos. Pô. Isso não é fundamento de Kimbanda Nagô. Na Agô não entra isso. Não entra. E nem- Não, e na a gente fala Malay, que é no osso de Surumim? fato, né? Na Mussurumim também não. Na Malay eu não posso falar porque eu não sou iniciado na Malay, né? Não sou mestre de Malay, então não tenho ideia de o que acontece lá. Mas conhece. Mas eu não tenho sabedoria para falar sobre Entendi. isso, né? Mas na Kimbanda Nagô e na Kimbanda Mussurumim não se usa ossos humanos. Pra nada. Não, não. Existe um fundamento de mestre muito específico lá, mas normalmente isso aí é só feito por um caso muito específico. Então, na maior parte das vezes, você não vai encontrar isso aí. Não vai encontrar. Tá? Entendi. Tanto que a gente tem até uma piada, né, interna lá. A gente tava jogando lá, o nosso Tata Kamoshizila tava jogando pra um dos meus iniciados. E tinha pra fazer um assentamento lá de cruzeiro dele. E lá, ele escreveu lá que tinha um osso de fato. Aí ele, cara, viu pra mim, né? O Tata, o que é osso de fato? Eu falei assim, cara, de fato deve ser osso de gente, né? Mas eu tô falando, é muito estranho, porque isso não é fundamento da Kimbanda Nagô. E fica nisso, a gente esqueceu de perguntar pro Tata, não sei o que, demorou pra perguntar pro Tata Kamushinzila. E foi, e o cara falou assim, cara, arranjei o cara lá que falou que arranja os ossos pra mim, não sei o que, já tenho tudo esquematizado, não sei o que, eu vou lá buscar. Falei, calma, eu não falei com o cara ainda, deixa eu conversar. Aí fui falei com o Tata Kamushinzila, ele falou assim, não, era osso de gato, eu escrevi errado. Né, o corretor mudou, né, alguma coisa assim, era osso de gato, não osso de fato. Né? Olha, por um erro de escrita, podia ter feito uma merda. no caso eu preferia que fosse um Fosse osso de de fato. gente. Eu preferia também que fosse uma osso de fato. Mas nesse caso é aí. que aí quando você mexe com osso de fato, você tá mexendo com... Com toda Tem um a energia da nome, E o pessoa. assentamento de Kimbanda, ele não é pra você colocar força de Egum, você vai colocar um corpo pro Exu se manifestar. Então vão ter elementos que o Exu utiliza pra sua manifestação, pro seu poder, pra sua magia. Então, o que agregaria ele ter um Egum, que geralmente é um espírito que tá ali vagando, perdido, sem Eles nada. têm acesso fácil né? o tempo todo. Para isso a gente tem outros fundamentos, que a gente tem o cruzeiro de almas, o verdadeiro cruzeiro de almas, né, que tem metros de tamanho, né, não é uma panelinha, que é o assentamento de Egum da gente, né? Ali tem muitos Eguns que conversam, mas não tem por que colocar osso. Eu vou soltar a pergunta pra eu fazer o sorteio lá fora e aí vocês respondem, podem trabalhar em cima dela. Você citou esse negócio do osso e aí o Juan falou sobre o fato de você estar trazendo ali um Egum, né, no caso. E a gente sabe que tem sim muitas quimbandas, trabalhos de ocultismo, feitiçaria, enfim, que mexem sim com Pedaços. pedaços de cadáver, né? Diversos pontos, né? Você pega, vamos supor, uma pessoa que não... Era uma pessoa comum aí, mais um como nós, por aí. Como nós não, porque vocês são da Kimbanda, então tem uma relação com a espiritualidade mais estreita ali. Mas assim, uma pessoa comum, trabalhava, tinha sua família, bateu as botas, morreu. Morreu bem, morreu. Porra, você precisa de um osso de gente, vamos supor, ou alguma coisa ali de uma pessoa, você vai no cemitério lá, o cara abre a cova, pega lá e leva, né? E aquilo ele vai trabalhar com aquele Egum, com aquele morto, com aquele espírito. Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Não é sequestro espiritual? Cara, você tá pegando aquela alma ali e impedindo que ela tenha o progresso dela, o descanso dela, ou que ela siga o procedimento dela, né? Normalmente tem pessoas que chamam isso de infumbi, né? Que você pega um espírito e você aprisiona ele e transforma ele num escravo.
Então acontece, e você usa isso pelo elemento material dele, né? Vai pegar um osso, vai pegar um pedaço de roupa que o cara usava, o objeto que foi enterrado com ele, né? E acaba fazendo essas situações. E dá pra pessoa se proteger desse tipo de situação ou só se cremar o cara mesmo? Então, aí a gente tem uma complicação, né? Porque a cremação não é bem vista na quimbanda, porque você tem que ser enterrado para sua alma ali, ela conseguir comungar com a terra e ali voltar para a terra e fazer todo o processo que a gente entende da quimbanda, né? Então, cara, é meter um monte de fundamento na hora de enterrar o quimbanda. Porque o quimbanda ele não tem um enterro normal. Mas é aquilo, né? Vai saber se a família do Kimbanda não é da Kimbanda e fala assim, ó, vou simplesmente Não, mas ainda assim, jogar o mas cara ainda aqui no assim- buraco e mas acabou. ainda assim ele é um Kimbanda, né? A gente Ele é um espera que Kimbanda. quando o cara morra, É. ele continue sendo um Kimbanda, ele vira um Exu, ele cria esse caminho. Se você pegar o osso do Exu Mangueira, que se acharem as ossadas dele por aí, que eu acho Uhum. que deve existir mais pelo tempo dele, cara, você não vai conseguir aprisionar ele, porque ele já é um Exu. É. Agora, de um morto que a gente chama que é morto sem descanso, né? Você aprisiona. Você aprisiona. Pô, então deve ter caso pra caramba desse lance de Tem aprisionamento. e aparece muito na mesa pra gente É. desfazer. Aparece. Aí você tem que desconectar o veículo material do espírito, né? E assim, é possível, mesmo sem você conseguir pegar o osso ali, você consegue fazer isso. É. Então só pegar o osso, às vezes não resolve. Eu sei Não que é. tem uma polêmica muito grande que o pessoal fala assim, você consegue escravizar espíritos, né? Geralmente Exu e Pombogira, né? Prender esses espíritos e tal. Cara, tem técnicas pra isso. E nem precisa de osso. Não, Não. tem técnicas pra isso. É claro que não é qualquer Exu que você vai fazer. E tem toda uma batalha espiritual pra isso acontecer. Você não vai fazer isso com um boneco, né? Você não vai fazer isso com uma oferenda. Tem muitas coisas pra fazer. E não é de uma vez, não é de um dia, um mês. Demora muito tempo. É um processo mesmo, né? Mas tem como ser feito. A questão é que pelo desperdício de axé, desperdício de dinheiro que você gasta nisso, Não convém. não convém. Aí pra que você vai aprisionar um Exu, sendo que você tem Exus que trabalham com você já? Porque geralmente o pessoal fala que aprisiona Exu, por quê? Porque saiu da casa, vou aprisionar seu Exu, porque você saiu da minha casa. Ah, tem essa chantagem, né, no caso, né? Isso aí não tem sentido. Se o médium é muito bom mesmo, igual esse médico que saiu da casa, o pai de santo também não vai conseguir aprisionar o Exu dele. Porque provavelmente ele vai pra uma outra banda que vai alicerçar bem ele. Aí você tá subestimando também um ser espiritual, uma entidade espiritual também, né? Mas assim, é possível. O que a gente tem que deixar claro, assim, É. é possível, Sim. mas não é viável. Né? Não é viável. Você não vai gastar o preço de uma casa só pra prender um Exu de um cara que saiu do seu terreiro, porque falou que você não é um bom pai de santo. Que vantagem que você toma nisso aí? Bom, o que eu penso disso aí é que o dinheiro pode comprar até isso aí, então. O dinheiro e o axé, né? Se o cara, não adianta o cara ter o dinheiro que tiver, se ele por não exemplo, tiver axé pra fazer. Vamos supor aí, uma hipótese bem difícil de ser, mas, por exemplo, sei lá, o Elon Musk é um quimbandeiro. Pra ele o valor de uma casa não é nada, então eu falo assim, pô, eu quero simplesmente aprisionar esse cara aqui. Ele tem recursos infinitos, né? Então pra ele seria fácil. Mas ele tem que ter o axé.